de Direito Internacional Público da PUC-Rio, que está acontecendo ao longo desse semestre e é organizada pelo PIUS, Public International Law Society da PUC-Rio. Esse seminário faz parte das atividades do Grupo de Estudos Avançados do PIUS, mas é aberto ao público geral. Também gostaria de avisar que, durante a palestra, a Hannah estará enviando o link do formulário para receber certificado de presença no chat. E também vamos estar colhendo perguntas que serão apresentadas ao professor Florian no final da apresentação. O professor Florian Hoffman possui graduação em Direito e Ciência Política pela London School of Economics and Political Sciences, mestrado em Ciências Jurídicas pela PUC-Rio e doutorado em Direito pelo Instituto Universitário Europeu. Lecionou na London School of Economics e na Willy Brandt School of Public Policy da Universidade de Erfurt. Ele é professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica, atuando principalmente nas áreas de Direitos Humanos, Filosofia do Direito, Direito Internacional Público, Direito Constitucional e Direitos Sociais, com foco em Direito e Política. É também coeditor do Oxford Handbook on the Theory of International Law. Mais uma vez agradeço o professor e agora passo a palavra a ele. Muito obrigado, Victoria. Obrigado, Hannah. Obrigado todo mundo da Galera Pilz, da maravilhosa Galera Pilz, que está espalhado aqui nessa audiência fantástica, no meio da pandemia, no meio de abril, no meio do semestre, às 7h da noite. Vocês todos são heróis, e justamente a nossa audiência geral também. Então, obrigado pela gentil introdução, né? A minha trajetória talvez já revela que, tanto como o meu sotaque, que eu sou originalmente alemão, então eu espero, obviamente, de me fazer compreendido, né? Mas caso que não, nós temos aqui o chat, temos as moderadoras, né? A Victoria, sobretudo, e vocês podem sempre fazer, obviamente, perguntas à vontade, né? Então, é minha segunda vez que eu tenho esse privilégio aqui falar no âmbito da série de palestras Pilz, e eu justamente quero, em primeiro lugar, talvez brevemente também fazer a minha parte da propaganda sobre essa iniciativa, né? Então, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante, eu só tenho que preparar aqui, então, deixa eu ver se eu consigo já fazer isso. Então, desculpem, não, justamente, eu tenho que primeiro compartilhar, depois começar a apresentação, mas eu acho que vai dar. Então, tá, então conseguindo ver a apresentação, o PowerPoint? Tá, perfeito. Então, justamente, queria, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre o Pilz, mas antes, obviamente, queria explicitar um pouquinho sobre o que eu pretendo falar. Eu não pretendo fazer uma palestra no sentido clássico, porque justamente eu entendo que essas sessões do Pilz são para essa série de palestras e justamente para abordar temas atuais, fronteiras, de certa forma, do direito internacional, né? Que ainda estão em formação, que estão sendo discutidos, sobre quais tem debate, etc. E aí, justamente, eu quero, na verdade, mais apontar algumas questões que eu mesmo tenho, na verdade, e aí convidar nós todos a discutir isso conjuntamente, né? E, obviamente, o título da palestra dada foi bastante geral, né? Responsabilização internacional de empresas e demais atores não estatais, que é um tema, hoje em dia, bastante trabalhado e, justamente, exigiria, na verdade, um curso inteiro. Eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas eu gostaria de abordar essa questão hoje à noite a partir da questão específica da responsabilidade, possivelmente, né, potencial responsabilidade, e das potencialidades de responsabilização de atores não estatais, sobretudo empresas, em relação à nossa situação atual, isto é, especificamente a distribuição de vacinas, né? Então, eu acho que isso é um tema que nos interessa no momento bastante, e eu acho que talvez seja uma chave interessante, apesar de ser muito recente, portanto, não
muito formado, né? Isso, nada que a gente pode hoje à noite, que eu poderia falar, que a gente pode discutir, vai representar alguma doutrina particularmente estabelecida, né? Mas eu gostaria de apontar, junto com vocês, as questões que me ocorrem, pelo menos em relação a essa questão, em relação à responsabilidade dos Estados, né, em relação ao direito internacional, e tentar apontar os horizontes que a gente tem, né? Mas, justamente, primeiro gostaria de falar um pouquinho sobre PILS, né? PILS, justamente, é a né, Public International Law Litigation Society. Para quem não sabe, obviamente, acho que uma boa parte dos pilsianos estão aqui, mas eu simplesmente sempre adoro de mostrar essas fotos, né, das várias vezes que eu acompanhei o time. Agora já tem os veteranos, né? Isso é tanto espalhado aqui, as rodadas nacionais em Florianópolis, quanto as rodadas, por exemplo, a participação no MUT de Nuremberg, né, de Penal Internacional. Então, quem ainda não sabe ou não faz parte do PILS, mas se interessa pelo direito internacional público, eu acho que é uma forma realmente maravilhosa de fazer, sobretudo porque, apesar do fato que tem um eixo, um viés direcionado a, entre aspas, competição nesses júris simulados internacionais públicas, começando com o GESEP, mas com os demais, né? Hoje em dia, na verdade, temos cada vez mais esses júris simulados, né? Então, tem o de Nuremberg em Penal Internacional, tem um de direito marítimo agora, tanto no âmbito nacional quanto potencialmente internacional. Tem uma júri de direitos humanos. Nós aqui no nosso núcleo de direitos humanos da PUC temos também, há mais do que 10 anos, na verdade, selecionamos times para competir na júri simulado do sistema interamericano em Washington todo ano. Então, realmente, mas isso é só um eixo. O outro eixo, justamente, é a pesquisa e a participação no debate geral do direito internacional. Então, nesse sentido, tem várias possibilidades, né? As pessoas não precisam competir, não precisam se expor nesse sentido, mas podem simplesmente participar tanto dos preparos quanto do debate geral, né? Aqui, um pouquinho mais, isso foram ainda outras participações. Justamente um dos nossos times foi Exhibition Team lá em Washington, justamente nas rodadas internacionais, né? E esse ano, obviamente, como vocês sabem, né, a Hannah está aqui, né? foi infelizmente, de certa forma, online, né? Foi outra experiência, mas a PUC de novo participou, então realmente foi uma coisa heróica, porque acho que condições mais difíceis. Por outro lado, também talvez mais interessante, porque justamente não teve rodadas nacionais, ao invés teve uma espécie de rodada preliminar que fez com que times do mundo inteiro já competiram, já se encontraram nessa pré-rodada, o que foi bastante interessante, né? Então, acho que aqui o nosso time está debatendo uma equipe da China, né? Acho que de Xangai, não foi? Exatamente, né? Então, por fim dessa pequena introdução, eu queria só ainda relembrar que, para alguém que cresceu com a língua alemã, o termo PILS é algo curioso, porque o PILS com um L em alemão significa isso aqui que vocês veem na sua frente. Então, para mim, é sempre muito fácil de lembrar o nome da sociedade, porque Pils é uma das cervejas mais bebidas na Alemanha e, portanto, virou quase um desses sinônimos de cerveja. Então, você pede um Pils, quer dizer, em tempos pré-pandêmicos, a gente pedia um Pils em restaurantes e bares, agora a gente só sonha de pedir um Pils nesses bares. Então, bem, falando justamente de tempos pandêmicos pandêmicos e não pandêmicos, pré-pandêmicos, eu queria justamente introduzir um pouquinho aqui a questão que eu queria colocar na mesa, e justamente para a gente se inteirar um pouquinho do desafio que a gente enfrenta em relação à distribuição, à qualidade, à produção de vacinas, né? E esse debate, obviamente, é um debate complexo. Por um lado, nós temos um evidente debate em relação à responsabilidade estatal clássica.
né? O que os governos, cada estado está fazendo para prover a vacinação desejada, necessária para conter justamente esse vírus global, e quais responsabilidades possíveis na área de direitos humanos, por exemplo, ligado ao direito à saúde, ou na área penal, eventualmente, né, algo também no momento bastante discutido, esses governos têm. O que se fala no momento menos, o que fala sim, mas mais na margem, é a responsabilidade de outros atores. O que vem na mente, principalmente, são, obviamente, aquelas empresas farmacêuticas que atualmente estão muito conhecidos, todo mundo, pelo menos, sabe os seus nomes, né, que estão na linha de frente da produção das vacinas. E, obviamente, a natureza dessas empresas, por sua vez, é diversa, a gente pode falar, entre outros, sobre isso, né? E aí a gente tem que, então, saber se for além e paralelo e complementarmente aos estados, né, que são responsáveis em termos das suas responsabilidades pela saúde pública, que são responsáveis pela compra, pela distribuição equitativa, não discriminatória, etc., dessas vacinas, o que acontece com essas empresas em si. Né? Eles são sujeitos, nesse sentido, a que tipo de regulação global em relação à produção e distribuição de vacinas. Né? Então, das grandes preocupações que temos atualmente, como vocês veem, eu trouxe aqui alguns gráficos, né? E, obviamente, a desigualdade bastante escancarada do acesso, da distribuição de vacinas. Né? Isso é difícil, para ser muito sincero, de pegar gráficos completamente atualizados. Acho que, nesse tempo, esses números mudem muito rapidamente. Isso, por exemplo, esse primeiro gráfico de janeiro, eu acho que hoje ele já teria um pouquinho outra aparência, né? E a gente teve, justamente pela multiplicidade de fatores, né? Tanto fatores ligados a essas próprias empresas, que podem ou não produzir as quantidades que eles prometeram, que podem ou não exportar essas vacinas para certos lugares ou não, mas também, obviamente, as políticas públicas de cada estado acerca dessas compras, que estão no momento permanentemente em fluxo. Né? Mas, mesmo assim, estamos claramente, a tendência é clara, né, que certamente, de novo, América do Norte, Europa estão com previsão, pelo menos, de terem uma parcela significativa da população vacinada até o final desse ano, enquanto o sudoeste da Ásia, esse quadro já muda minimamente para o ano que vem, né? Enquanto na África, por exemplo, a gente está falando de somente em 2 anos. Claro que, como a gente agora aprendeu da forma mais dura e mais terrível, de certa forma, possível, essas projeções, por sua vez, não contem com o próprio vírus. Por isso, também, esse campo é tão difícil e tão fluido, de certa forma, porque uma divergência fundamental na vacinação implica também que, obviamente, certamente, pelo menos novas variações do vírus, em relação aos quais a gente não sabe necessariamente se todas as vacinas são efetivas da mesma forma, né? Se essas novas variações que podem criar-se, né, emergir justamente naqueles lugares que ainda não são vacinados, principalmente, se eles, por sua vez, vão ter um impacto sobre o quadro geral e global. Então, nesse sentido, estamos aqui realmente no escuro em termos das nossas previsões. Mas, de novo, aqui, como também fica evidente nesse segundo gráfico, fica muito claro, né? A gente tem aqui a distinção high-income countries, países de alta renda, onde a gente tem uma porcentagem, né, em comparação à população global, muito mais alto, né? Muito mais alto, na verdade, do que em países low-income countries. Né? O que não figura aqui são as assim chamadas middle-income countries, que são, por exemplo, o Brasil, né? E que, obviamente, tem um quadro um pouquinho diferenciado disso. Mas, mesmo assim, esse gráfico, de novo, serve para mostrar que temos essa inequidade. Né? Aqui, isso é reforçado também por isso. Né? Então, aqui a gente tem justamente
a expectativa, né, o número de pessoas, as porcentagens, anos, esse gráfico muito semelhante àquele outro. Aqui a gente tem um gráfico interessante que diferencia entre os vários vacinas específicas, né? E, de novo, medindo pela população mundial, né? Contrasta as quantidades aqui em relação a, né? Aqui a gente vê a capacidade, a estimada capacidade global até o final de 2021 de produzir e vacinar pessoas. E ela, obviamente, é muito abaixo das necessidades. Então, a gente praticamente tem uma escassez de vacinas. E o grande debate, obviamente, é essa escassez é simplesmente tipo um fato de natureza, é algo que a gente não pode determinar, porque muitas vezes nos debates, nos discursos que a gente tem, obviamente, tudo que tem a ver com o processo de produção, com a pesquisa né, das vacinas, no lado, sobretudo, dessas empresas, né, e tratado como se fosse uma variável independente, algo que não muda, algo que a gente simplesmente pega como dado cru. Tá? Enquanto a atuação de governos é considerada uma variável dependente que a gente pode e deve, de alguma forma, fiscalizar, cobrar, que a gente deveria examinar em termos da sua conformidade, por exemplo, com certas normas internacionais. E essa é uma das questões que quero justamente levantar, se a gente não deveria, justamente, não alternativamente, mas paralelamente, né, focar também nessas empresas, né? Justamente aqui a gente tem um gráfico sobre né, percentuais de compras, né? A gente vê justamente Estados Unidos e a União Europeia né, compraram realmente mais nesse sentido, atores públicos que compraram, né? Brasil ainda pelo menos está aqui, né? Mas não está lá. COVAX, que é a única iniciativa genuinamente multilateral, essa iniciativa no âmbito da ONU, que justamente não produz uma vacina, mas é um sistema de distribuição de vacina, na verdade, né? Equitativa, mas que obviamente não consegue no momento ocupar um lugar mais destacado em termos dos atores que compraram. A questão, um ato de compra sempre tem dois lados. Temos aqui a autoridade pública que compra, né, e temos o vendedor, que são essas empresas. Essas empresas, como eu já falei, por sua vez, têm naturezas híbridas atualmente. A maioria dos principais produtores de vacina são empresas de natureza plenamente privada, né? Embora, por sua vez, tem uma distinção aqui entre empresas que forneceram, desenvolveram essas vacinas inteiramente sozinhos, vamos dizer, né, no âmbito de um empreendimento privado, e tem outras empresas que entraram em em determinados joint ventures, às vezes com instituições que aí, né, em termos das responsabilidades públicas, já fica complicado. Qual é a natureza jurídica, por exemplo, da Universidade de Oxford, né? Por exemplo, aqui da Fiocruz, mas são atores que, pelo menos, não são, nesse sentido, empresas. São outros atores não estatais que figurem aqui como parceiros de o que efetivamente são joint ventures. E que também a sua presença, né, faz com que a gente tenha configurações diferenciadas, né? Enquanto a Pfizer-BioNTech, que é uma colaboração interempresarial, são duas empresas, um startup pequeno alemão e um dos gigantes farmacêuticos nos Estados Unidos, né, que justamente estão distribuindo essa vacina da Pfizer, né, ou da BioNTech, enquanto, por exemplo, né, como a gente sabe, a AstraZeneca desenvolveu juntamente com a Universidade de Oxford, em parceria, entre outros, com a Fiocruz, e justamente em função disso, também os seus contratos de distribuição, de produção, de licenciamento, né, são diferenciados daqueles, por exemplo, da Pfizer-BioNTech. Por outro lado, no entanto, temos também empresas cuja natureza é mais, ou vamos dizer, menos transparente, o que seria possivelmente o caso da Sputnik, né, que as relações
público-privados na Rússia não são sempre inteiramente reconhecíveis por nós, vamos dizer, né? A relação específica dessa empresa, que nominalmente tem da produtora um caráter privado, mas que, por sua vez, aparentemente, sim, tem laços com o governo russo, né? E, por outro lado, o Sinovac, o Coronavac, né, do chinês, que, semelhantemente, representa uma típica empresa chinesa que trabalha também numa certa configuração específica pública-privada. Pelo menos é sujeito a controle público, como a gente sabe, como todas as empresas, inclusive empresas estrangeiras no China. Os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, né? Então, a gente tem, e obviamente essa diferencial claramente pode ser projetado aos demais países também. Então, a gente tem aqui atores de mercado que agem segundo uma lógica de mercado. Isso eu simplesmente coloco como uma afirmação neutra, isso não é a prioricamente ruim ou bom, mas em termos da gente analisar essa atuação em relação a responsabilidades, a gente tem que anotar que essa atuação faz com que os preços são aprioristicamente determinados ou de uma forma não inteiramente transparente, isto a gente não sabe a partir de uma lógica que não necessariamente conforma com, por exemplo, obrigações estatais acerca do direito à saúde ou outros marcos regulatórios. Claro, isso foi um pouquinho generalizado, porque, na realidade, temos, sim, algumas regulações acerca disso, mas, a princípio, trata-se aqui de uma atuação no âmbito de mercado e não no âmbito de uma política pública que visa algum outro objetivo principal, né? Então, isso, obviamente, levanta algumas, eu vou voltar a isso, mas levanta algumas questões, né, que eu queria justamente discutir aqui hoje à noite, que são né, como a gente pode tratar essa questão do fornecimento e acesso equitativo de vacinas, tanto inter quanto intraestatal, né? Porque isso é uma outra questão, né? Uma questão talvez menos diretamente relacionada às empresas, embora pode virar a ser, né, ter a ver com isso também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente sabe, discute-se, eu, na verdade, agora não sei em que tramite isso, mas entendo que em algum momento tem pelo menos um campo que argue para uma abertura da distribuição de vacinas por laboratórios privados, da mesma forma como, por exemplo, os testes do Covid também são distribuídos em parte aqui por atores privados, o que pode ter vantagens, né? Eu, por exemplo, posso afirmar da experiência própria que, em relação aos testes Covid, aqui, pela ampla rede de distribuição e pela repartição entre distribuição pública e privada, a disponibilidade de testes sempre foi alta, a partir, né, de um certo momento. Enquanto, por exemplo, em países como na Alemanha, onde essa distribuição de testes só muito recentemente foi inteiramente liberada, no sentido que você compra testes nas farmácias lá agora, mas até recentemente os testes foram contingenciados, eles foram produzidos por empresas privadas, mas a saúde pública controlava a sua distribuição. E não era
garantido, por exemplo, em função de uma escassez de doses, né, de testes, de que uma pessoa poderia, em qualquer momento, e por sua própria vontade, deixar se testar, né? Então, uma distribuição público-privado, por um lado, pode ter essa vantagem, que ela acelera e aumenta, capilariza mais a distribuição no caso de vacinas, mas, claro, na medida em que no sistema público, não, por exemplo, não todas as categorias prioritárias talvez sejam devidamente vacinadas até a liberação da venda e da disponibilização privada de vacinas, a gente, em tese, enfrenta aqui, sim, questões de responsabilidade internacional diante, por exemplo, o acesso a remédios fundamentais, como, nesse caso, a vacina do Covid, deve ser obrigatoriamente não discriminatório e equitativo. Então, não pode se reduzir a uma questão de renda quando e se uma pessoa tem acesso a um remédio ou não. Então, enquanto não há, pela ótica do direito internacional dos direitos humanos, uma preferência a priori por um esquema distributivo público ou privado, se pode escolher, estados podem escolher sistemas privados, mas eles precisariam regular esses sistemas de uma forma para conformar com os padrões mínimos, por exemplo, das obrigações de direitos humanos que esses estados, no caso, inclusive o Brasil, aceitaram. A gente vai retornar a isso. A outra questão, obviamente, é a qualidade e efetividade de vacinas, né? A gente ouviu aqui, por exemplo, que na negociação, entre outros, né, a gente nunca sabe, infelizmente, totalmente solidamente, porque são informações geralmente não públicas, são especulações né, tramitadas pela imprensa, etc., mas que, em relação, por exemplo, à vacina da Pfizer, da BioNTech, a empresa teria exigido certas garantias públicas no caso de mau funcionamento, da inefetividade, etc., ou dos custos decorrentes disso, dessa sua vacina. Então, isso é uma outra questão, né? Normalmente, cai no campo não do direito internacional público, mas do direito simplesmente da responsabilidade civil, tá? Né, contratual, né, que obviamente o fornecedor de um remédio tem certas obrigações contratuais em relação à sua efetividade e qualidade, né? Mas vemos que numa situação excepcional como essa, onde de fato há um enorme interesse por parte dos estados obter a máxima quantidade de vacinas, né, as empresas têm um certo poder de negociação e podem tentar, em parte, realocar parte do risco que eles normalmente assumiriam numa distribuição regular, ja, a todos os públicos, ja, que, no entanto, aumenta ainda mais né, os custos eventualmente assumidos pelo poder público. Então, a gente também pode e deve, eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu só quero também levantar ela para a gente entender, isso também é uma outra questão a ser discutida em termos da sua licitude internacional e da responsabilidade que, no caso, a empresa carrega em relação a isso. Bem, então, vamos muito brevemente fazer um pequeno zoom out, ja? E, obviamente, aqui tem alguns GPistas muito avançados ou hiper avançados nesse sentido, então eu não quero também causar tédio com uma aula, vamos dizer, comum do GIP, mas eu sei que quero tocar de uma forma muito breve em alguns pontos que eu acho que podem informar a nossa ponderação de possíveis respostas a essas questões, né, que eu acabei de levantar. Então, em primeiro lugar, temos, obviamente, quais formas a gente teria, ou com quais formas de responsabilidade a gente está lidando quando a gente fala, por exemplo, aqui de empresas. Ja? A gente fala principalmente, embora ninguém goste de ouvir isso, mas a gente ainda fala principalmente da responsabilidade clássica estatal, né?
Existem, obviamente, como a gente vai muito brevemente ver, vários marcos regulatórios hoje em dia, através dos quais empresas são mais ou menos empurrados para dentro da esfera internacional. Mas em termos, por exemplo, da capacidade de uma empresa de formalmente cometer violações de direitos humanos, a capacidade de responsabilizar uma empresa diante algum órgão de proteção internacional de direitos humanos, algum tribunal de direitos humanos regional, por exemplo, até hoje ainda não é dado. Nem essa capacidade em relação ao direito penal. A gente hoje em dia, né, tem entre os estudiosos de empresas, responsabilização de empresas, né, tem uma certa virada. A gente apostou muito, a literatura apostou muito por um certo tempo na proteção internacional de direitos humanos, mas sofreu um certo desapontamento pelo fato que a proteção internacional de direitos humanos, até um certo ponto, inerentemente, mantém-se muito estado-cêntrico. Né? Não inteiramente, mas, em última instância, sim, muito estado-cêntrico. A gente tem que, em última instância, pegar os estados para, indiretamente, responsabilizar as empresas no marco de direitos humanos. A situação em tese no direito penal internacional é outra, porque o direito internacional penal não né, qualquer pessoa física ou jurídica pode cometer crimes internacionais, né? O problema da responsabilização penal, no entanto, em primeiro lugar, bem, são vários problemas, na verdade, mas os principais problemas que eu vejo é, obviamente, a questão não é, assim, felizmente, pode-se dizer, mas não é muito fácil de cometer crimes internacionais. Então, se a gente, em tese, entende que empresas são sujeitos ao direito penal internacional, não estamos tratando de qualquer instância de mal conduta ou de uma conduta que se adequaria a uma violação de direitos humanos, mas estaríamos, no caso de crimes internacionais, falando de genocídio, de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra, etc. Tem casos onde a gente pode, com certa justiça, fazer essa atribuição, tentar fazer, mas não é tão fácil, não é tão frequente como a gente quer. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, exemplo aqui na nossa frente, a não ser que se descobre que realmente alguma vacina foi deliberadamente alterada para basicamente matar milhões de pessoas, que representaria, sim, minimamente um crime contra a humanidade, né? A não ser que isso poderia ser provado de uma das produtoras de vacina, a gente não, né, todos os elementos que eu agora referenciei antes, todos os problemas, as questões que levantam-se em relação a essas produtoras de vacina não cairiam dentro do radar do direito penal internacional. Então, como a gente diz em inglês, o threshold do penal é muito alto. Então, para a maioria das questões ligadas à responsabilidade de empresas, eu acho que ele não é o formato mais indicado, embora para algumas questões certamente sim. Nós temos também, obviamente, a via pelo direito comercial internacional, que também tem sido uma questão que, curiosamente, tem figurado nesse momento em relação à vacina, só na margem da discussão, né? Porque, sobretudo no Brasil, todo mundo sabe que, no âmbito do regime da OMC, é possível a quebra de patentes com justamente a fundamentação na saúde pública, né? E que tem, de fato, essa opção foi raramente, mas foi já exercitado pelo Brasil, né, e por outros países, justamente em ocasiões em que, por exemplo, o preço do medicamento original oferecido pela produtora no país é considerado excessivo, dado a gravidade da situação, né? E no Brasil, o contexto em que isso, por enquanto, aconteceu foi HIV/AIDS, uma outra, aliás, pandemia, né? Que no momento, né, estima-se, são outros timelines, né? Mas estima-se que a HIV/AIDS, desde 81, se mede mais ou menos os casos desde 81, matou entre 35 e 45 milhões de pessoas no mundo inteiro, né?
em comparação a, eu não sei se alguém tem o conto atual, a gente obviamente está muito ligado aos números brasileiros, mas a gente, no Covid, por mais que pareça horrível, mas a gente ainda está só, entre aspas, entre muitas aspas, no máximo com algumas milhões. Né, certamente menos de 10 milhões de pessoas, provavelmente menos de 5 milhões de pessoas no momento. Embora a gente está também só no ano 2. A gente não sabe quanto tempo mais isso vai estar com nós. Né? Mas a questão é, no campo de AIDS, isso foi feito, isso é uma possibilidade legal. Então, pergunta-se, obviamente, por que não se quebra simplesmente patentes dessas vacinas e faz a produção nacional. E essa, de novo, a resposta a isso não é totalmente claro, porque envolve, assim, ponderações complexas, desde políticas, preferências políticas, até justamente também questões pragmáticas. Eu, particularmente, não acho que envolve tantas questões jurídicas, porque acho que a emergência, a gente está diante de um fake, né, Public Health Emergency of International Dimensions, né? Então, que é a máxima, né, emergência de saúde pública que se pode ter. Então, o fundamento para uma quebra de patentes claramente não seria aprioristicamente dado. Mas eu entendo que há certos argumentos pragmáticos que basicamente apontam que, nesse momento, pelo menos, a quebra de patente não aumentaria significativamente, ou talvez em nada, a capacidade produtiva das vacinas. Então, a gente está numa situação interessante em que a gente... essas vacinas foram, desde antes, desenvolvidas principalmente, com, né, talvez a exceção chinesa, embora também híbrida, né, pelo setor privado. Então, né, as instituições, os institutos públicos nunca foram na frente do desenvolvimento dessas vacinas, e agora estamos numa situação em que justamente a rede e a capacidade produtiva das empresas é maior do que a capacidade produtiva dos atores públicos, a não ser, né, isso no momento, isso também pode mudar. Por outro lado, nós temos visto um tratamento disso diferenciado, né? Por exemplo, no âmbito da União Europeia e os seus Estados-membros, tem tido uma geral reticência por atores públicos, isto é, pelos governos, em obrigar, por exemplo, empresas a aumentarem sua produção de vacinas de Covid em relação a outros produtos que eles produzem, né? De fazer uma intervenção dessas. Essas intervenções são juridicamente complexas, eles não são geralmente de natureza internacional, né? Cada país tem essa autonomia, mas eles são possíveis, porque um país que fez plenamente, na base de uma lei da Segunda Guerra Mundial, então uma lei bastante antiga, são os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o governo federal pode essencialmente obrigar, dentro de certos limites, mas pode obrigar empresas do setor privado a produzirem numa emergência nacional, né? Vamos dizer, podem intervenir nos planos de negócios das empresas, no sentido de dizer, dentro de um certo espaço de tempo, vocês precisem produzir isso. Não de graça, não toca na questão de expropriação, etc. Né? As empresas ainda vão vender essa vacina, mas eles, mesmo assim, precisam dedicar uma certa quantia dos seus recursos, da sua capacidade produtiva a isso. Algo que, por exemplo, a gente não tem visto na União Europeia, mas nos Estados Unidos temos. Né? Então, tem uma resposta aqui bastante diferenciada. Aí, por fim, obviamente, temos as várias possibilidades de o que eu chamo de direito macio, né? O soft law, que justamente é as respostas, vamos dizer, que tentem mobilizar a própria lógica do mercado, basicamente criar incentivos, né? Uma estrutura de incentivos que faz com que seja interessante para a empresa agir de uma certa forma. Isso
como a gente vai ver, e basicamente a forma principal pela qual nós, internacionalmente, no momento, interagimos com corporações multinacionais. Essa última forma. Todas as demais são possibilidades, mas eles são possibilidades relativamente marginais. Também aqui, só relembrando, né, todas as questões da responsabilidade estatal pública clássica e resumido, obviamente, no projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, que não é um tratado, interessantemente, mas que essencialmente incorpora as normas aceitadas e respeitadas no mundo acerca disso. Antes de, muito brevemente, para também não estender demais, a gente tem tempo para discussão, justamente, antes de muito brevemente tocar nisso, eu só quero mostrar aqui o que significaria falar de forma certa só sobre um desses tópicos, que é a responsabilidade empresarial diante de direitos humanos. Essa aqui é o programa de uma disciplina que o professor Luiz Carlos Faria, o nosso colega aqui no time DIP, e eu, junto com vários outros colegas convidados, vamos dar no âmbito de uma extensão que a gente aqui vai oferecer provavelmente na PUC, né, do CCE, a partir de junho, justamente em empresas e direitos humanos, e que vai ser parte de uma iniciativa um pouquinho maior, que a gente chama de Fronteiras do Internacional, e que é basicamente um novo agrupamento aqui dos professores de pistas da PUC e alunos interessados, tanto da pós quanto da graduação, que vão desenvolver matérias ligadas ao DIP, tanto no âmbito da extensão, para ter uma certa radiação, né, para fora também da PUC, quanto nas nossas disciplinas comuns, mas também em relação a uma agenda de pesquisa. A gente vai justamente, pretende também iniciar em breve um ciclo de palestras com especialistas, colegas internacionais, né? No momento, a pandemia abre uma certa janela para isso, porque é muito fácil de convidar muitas pessoas, vamos dizer, porque é muito fácil de aparecer. Então, né, a virtualidade também tem certas vantagens. Então, eu só queria já apresentar esse cenário futuro que vai ter. Então, quem se interessa especificamente sobre o para empresas e direitos humanos, justamente a gente vai ter esse curso de extensão em breve, né? E justamente ele vai desde questões gerais a ver com os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, até justamente a repercussão disso nos sistemas regionais, e também questões como, questões mais específicas sobre cadeiras de produção, por exemplo, questões de comércio internacional, etc., as várias frentes que a gente discute nessa âmbito. Mas, voltando aqui, né, então, somente, de novo, aqui há alguns pontos clássicos da responsabilidade estatal, né, desde os casos Chaucer Factory até o caso de genocídio. É interessante que 2 dos casos mais citados na área de responsabilidade são casos no âmbito do direito penal internacional, né, os últimos, caso Tadic, caso genocídio. Um trata de conflito armado, Nicarágua, quer dizer, 2, o Crawford Channel também, e o primeiro, nesse sentido, talvez seja o caso mais paradigmático sobre, e também, né, o caso que abre essa temática dessa forma. Aí, acompanhando, esses casos foram justamente acompanhados pelos trabalhos da Comissão do Direito Internacional, que justamente redigiu, afinal, sob a liderança do professor James Crawford, esses princípios orientadores sobre responsabilidade estatal, que os competidores aqui do GESSE basicamente decoraram, né? Então, e obviamente os 2 princípios que na doutrina isso sempre se aplicando ao Estado, né, se choquem é a questão do controle geral versus do controle efetivo, né, que mostra, a meu ver, em relação à nossa temática, as fundamentais limitações que a gente ainda tem em relação a abordar atores geralmente não estatais, né? Porque, basicamente,
a única forma através da qual a gente consegue encaixar indiretamente responsabilizar na concepção clássica uma empresa, por exemplo, que estaria por sua atuação própria, né, violando, por exemplo, o que seriam para estados direitos humanos. Eu sempre faço essa ressalva porque empresas não são sujeitos aos tratados internacionais de direitos humanos, a prioricamente, pelo menos não. Né? Então, na verdade, uma empresa não pode, tecnicamente, violar direitos humanos, mas ela pode cometer atos que, se fosse um Estado, a gente qualificaria como violações de direitos humanos. Tá? E a gente pode, obviamente, usar direitos humanos, né, os tratados especificamente, para classificar essa conduta. A gente pode usar isso como uma lens pela qual a gente entende né, e avalia a conduta da empresa, mesmo que a gente não pode diretamente entender que ela, dessa forma, viola direitos humanos. Só que, por sua vez, né, o Estado, obviamente, é responsável por tudo que ocorre na sua jurisdição. Eu poderia ter adicionado aqui mais um dos casos paradigmáticos do direito ambiental internacional, o caso Trade Smelter, que era uma arbitragem entre Canadá e Estados Unidos nos anos 30, e que justamente foi o primeiro caso em que o princípio de precaução foi formulado, um dos casos incipientes do direito internacional ambiental, mas também justamente em caso em que ficou claramente articulado o princípio de que o Estado é responsável, sim, pelo tudo que mesmo uma empresa privada faz, na medida em que essa empresa causa um dano a um terceiro, no caso, obviamente, do direito internacional, esse terceiro em outro Estado. Tratava-se de uma questão de uma fábrica que produzia uma poluição aérea que afetou, atravessou a fronteira de Canadá para Estados Unidos, e que justamente afetou os moradores de uma pequena cidade na fronteira, além da fronteira, nos Estados Unidos. Né? Então, era um clássico caso onde, inicialmente, o Canadá tentou se eximir de responsabilidade, dizendo que uma empresa, a gente não controla as decisões dessa empresa, né? E onde, desde então, a gente tem esse entendimento de que o Estado tem uma obrigação fundamental de tutela de todos esses atores. E a gente vai ver como isso se traduz. Eu vou pular isso aqui, vou pular algumas para a gente não ficar preso aqui com questões puramente dogmáticas, mas a gente vai ver como isso se traduz na dogmática. Eu vou voltar a isso aqui, eu vou simplesmente pular para frente. Uma pequena dogmática aqui, especificamente da proteção de direitos humanos em relação às empresas. Então, essa lógica da responsabilidade todo abrangente do Estado se traduz hoje em dia, a partir do comentário 3 do Comitê dos Direitos Humanos, em uma tríplica obrigação que foi expandida recentemente, justamente nos princípios orientadores sobre direitos humanos em empresas, que são o principal marco regulatório internacional que a gente tem, mas que é justamente aquele direito macio, isto é, ele não é mais nada do que voluntário, ele é uma guia para as empresas saberem se a sua conduta violaria ou não direitos humanos, caso que eles fossem responsáveis pela violação de direitos humanos. Mas, em última instância, os princípios orientadores não são mais nada do que uma chamada para que as empresas, por favor, não façam isso. Né? E como são somente princípios, nem Estado, e não um tratado, né, nem Estados são diretamente responsáveis por executar, por exemplo, isso, diante terceiros, diante, por exemplo, empresas. Né? Mas a abordagem dos princípios orientadores empresas de direitos humanos é meramente soft law, é uma tentativa de persuadir empresas de pensarem mais como Estados e se conduzirem como se fossem sob essa tutela de responsabilidade. E essa é a responsabilidade justamente tríplica, o Estado tem que respeitar, então o Estado ele próprio não pode violar, o Estado tem que proteger, e isso é o mais importante, o Estado tem que fazer com que terceiros, privados, empresas, não violem
as obrigações aos quais o próprio Estado é sujeito. Então, na verdade, a obrigação de proteger já dá nós toda a porta, abre nós toda a porta que precisamos para responsabilizar empresas, mas via os Estados, né? No caso, uma violação de obrigação de proteger é sempre uma violação por parte do Estado e não da empresa. O Estado, no seu ordenamento jurídico interno, pode subsequentemente procurar responsabilizar a empresa, mas isso não é assunto do direito internacional, né? Então, o problema é que a gente basicamente tem que onerar o Estado com a regulação nítida das atividades privadas, inclusive empresariais, né? E, por fim, também justamente tem que realizar, ou como justamente os princípios orientadores dizem, garantia, que certos direitos fundamentais sejam realizados. Isso, para a questão de vacinas, é particularmente importante, porque, por exemplo, justamente no caso da pandemia, é uma questão fundamental do direito à saúde. Então, na medida em que as vacinas são produzidas pelo setor privado, pela obrigação tanto de proteger quanto de garantia, de uma forma diferenciada, o Estado está claramente responsável, desculpem, por impor um marco regulatório e uma forma distributiva às empresas, ou se relacionar com as empresas de uma forma para garantir que tenham acesso equitativo, não discriminatório, a vacinas privadamente produzidas, né? De novo, a ótica de direitos humanos, a prioricamente, não distingue entre uma provisão, uma realização dos direitos, do conteúdo dos direitos, via atores privados ou públicos. O que ela, no entanto, faz, ela onera, obviamente, o ator público, o Estado. O Estado tem que assegurar que isso seja o caso. Por um lado, isso já é um instrumento bastante poderoso, né? Porque, diferentemente dos princípios orientadores de direitos humanos em empresas, que não tem realmente, tem um working group, né? Tem vamos dizer, tem uma certa estrutura institucional acerca disso, mas não tem nada muito forte em termos de monitoramento ou execução. Enquanto o resto das obrigações estatais de direitos humanos tem uma estrutura mais firme, né? Temos o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que hoje em dia, através do protocolo opcional, que, no entanto, o Brasil não assinou ainda, pode, por exemplo, diretamente receber queixas individuais contra os Estados em relação à violação de direitos econômicos, sociais e culturais, inclusive o direito à saúde, né? Etc, etc. Só que, de novo, é sempre em relação ao Estado, né? Também, muito rapidamente, quais são as obrigações, qual é a natureza, o conteúdo dessas obrigações? Eles são somente mínimas, então, né, a gente não tem o direito aqui à melhor vacina de todas, mas tem que ter um direito a uma vacina que provém, que é minimamente efetivo, né? E a provisão, se a gente aplica isso à questão das vacinas, né, a provisão tem que ser realizada de forma progressiva. Então, o governo não pode simplesmente dizer, não, a gente não tem dinheiro, então a gente não vai prover. A gente tem que ter algum ajuste orçamentário, em tese, que faz com que o governo consiga comprar vacina suficiente, ou faz com que empresas disponibilizem essas vacinas, né? Dentro dos limites orçamentários. Então, de novo, não tem uma obrigação de gastar qualquer coisa, mas também não pode simplesmente gastar nada, né? E, sobretudo, isso talvez seja o mais importante, né? Não pode haver retrocesso, né? Então, o nível de proteção já alcançado não pode ser diminuído, né? Claro que tem condições, guerra, etc. Pensem da Síria, né? Como você vai aplicar isso à Síria atual? Por exemplo, um Estado em pleno guerra, com uma economia basicamente inexistente no momento, quase, né? Então, mas, vamos dizer, apesar, né, além desses casos extremos, nós claramente temos um entendimento na doutrina de que muito raramente há justificativa fundamental para fundamentar uma medida retrocessiva.
E, então, por exemplo, se a abertura de um mercado privado de vacinas aqui no Brasil significaria uma diminuição da capacidade pública de prover, distribuir vacinas a populações vulneráveis ou hipossuficientes, né? Se isso faticamente levaria a uma diminuição do nível de provisão de vacinas, isso seria, por a proibição de não retrocesso, claramente uma violação, né? De novo, se isso não acontece, se a abertura do setor privado significa um complemento e, na verdade, um aumento da corrente, nesse sentido, uma violação, né? Isso é importante. Também, obviamente, como já falei muitas vezes, hoje em dia, talvez o direito dos direitos, na doutrina de direitos humanos internacionais, é o princípio da não discriminação. Então, a distribuição da vacina não poderia ocorrer de forma discriminatória. E discriminação, obviamente, pode implicar que, se certas categorias, estruturalmente, por certas características dessa categoria, são excluídos ou têm um menor acesso a vacinas, isso representaria discriminação no sentido, por exemplo, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, de novo, a não discriminação impôs um certo ônus sobre de que forma o Estado deve regular empresas de vacina, no caso específico, para distribuir essas vacinas. Quais exceções a doutrina permite? São, como falei, raras, excepcionais e são, por sua vez, limitadas. Então, elas têm que, qualquer exceção a essa lista aqui tem que ser justificado com objetivo legítimo. E na leitura e na jurisprudência que a gente tem, um objetivo legítimo não é simplesmente uma declaração do governo que não tem dinheiro, que não tem, que vamos dizer, tem uma fase de austeridade, etc. Um objetivo legítimo é, por exemplo, né, que em casos de emergência, como a gente está ocorrendo agora, a distribuição de certos serviços no sistema de saúde, por exemplo, pode ser diminuído para criar recursos suficientes para atender a essa emergência, como exatamente está ocorrendo agora. Essa seria uma diminuição legítima, fundamentada por um objetivo legítimo, mas não o argumento de que simplesmente não quer, não pode, né? E justamente depende sempre da natureza do direito. Então, obviamente, a diminuição do direito à saúde para um nível em que, faticamente, o direito à saúde é negado, isto é, uma situação em que populações vulneráveis, por exemplo, são tão expostas ao vírus sem chance de obter vacina, que, de fato, a sua mortalidade estatisticamente claramente acima da média de um país, média nacional, isso claramente representaria também uma violação. E, por fim, obviamente, qualquer medida regressiva tem que conformar com a tradução aqui um pouquinho clumsy, mas o bem-estar numa sociedade democrática. Isto é, existe aqui um critério muito forte um ônus muito forte sobre os critérios que podem ser utilizados para fundamentar a não realização dessas três obrigações. Mas, como falei já, né, o grande problema é que... eu estou pulando isso. O grande problema é que a gente está só falando por enquanto, de estados. A gente está responsabilizando em relação a direitos humanos, a essas obrigações, os estados, para eles, por sua vez, regularem, e, se for o caso, responsabilizarem essas empresas. Mas a gente não pode, dessa via, diretamente tocar nas empresas. E a gente não pode também, diretamente, obrigar os estados a fazerem algo específico em relação às empresas. Então, a gente pode dizer, o Estado tem que assegurar essa distribuição não discriminatória, equitativa e conforme os padrões mínimos ao máximo dos recursos disponíveis. De novo, como o Estado escolhe realizar isso é discrição do Estado. O direito internacional dos direitos humanos não opina sobre isso. Só examina, nesse sentido, os resultados, né, da conduta.
Então, não tem, por exemplo, nenhuma vinculação dessas obrigações com um certo tipo de marco regulatório, uma certa política pública específica que o Estado tem que adotar ou não. Não tem isso, né? Então, o direito à saúde, só queria aqui também, de novo, referenciar os 4 critérios gerais que são contidos tanto no Pacto, de novo, Internacional de Direitos Civis e Políticos, mas também fazem parte do sistema da Organização Mundial de Saúde. Então, os 4 princípios que definem, vamos dizer, os marcos regulatórios do direito à saúde e disponibilidade, isto é, o funcionamento da saúde pública e das instalações, bens e serviços de saúde, então tem que ter, né? A acessibilidade, que exige a não discriminação e a acessibilidade física, a acessibilidade econômica, a informação adequada, a aceitabilidade, né? Então, respeito pela ética médica, requisitos culturalmente apropriados, etc., né? O que, aliás, isso abre uma outra questão que não é nossa questão hoje, mas abre essa questão se ou não um governo deve obrigar a vacinação, por exemplo, né? Que, na minha pessoal opinião, é uma questão juridicamente ambivalente, porque, por um lado, o princípio da aceitabilidade, a priori, cria um ônus de que o Estado não deveria obrigar, e deveria oferecer, mas não obrigar. Mas, por outro lado, obviamente, no caso de um vírus cuja capacidade é mortal, então, né, não somente das pessoas portadoras, mas cada portador pode justamente infectar uma outra pessoa, e essa outra pessoa pode ter uma trajetória fatal dessa doença. Nesse sentido, temos uma preocupação concorrente aqui, a aceitabilidade, que justamente seria a proteção de vida, basicamente, né? Então, em termos jurídicos, acho que esse é um caso, para mim, aberto. E, por fim, obviamente, a qualidade, os serviços de saúde, bens e serviços devem ser científica e medicamente apropriados. Então, por exemplo, estão surgindo cada vez mais notícias de que Coronavac seria significativamente menos eficiente do que outras. Tá? E aí, justamente, a questão se isso implica também alguma responsabilidade estatal, né? O governo, na base desses relatórios, por exemplo, deveria, ou também justamente os milhares de casos acerca da AstraZeneca, que, no entanto, mudem, etc., né? O governo estaria sob alguma obrigação, pela ótica de direitos humanos, de agir diante disso, suspender, por exemplo, a compra da Coronavac, da AstraZeneca, ou, de outra forma, responsabilizar a empresa a assegurar maior eficácia, etc., né? Ou não. Um dos grandes problemas que a gente, obviamente, tem com tudo isso é que a gente está com pressa, uma terrível pressa, né? Todos os licenciamentos das vacinas são de natureza emergencial. Então, obviamente, isso tira do instrumentário regulatório que normalmente o Estado tem em relação também às empresas, tira muita potência, né? Porque no momento tem principalmente o interesse de ter mais vacinas em menos tempo. Etc. Antes de terminar, porque realmente queria dar a nós um espaço de discutir, eu só queria justamente voltar aqui ao direito macio. Então, a gente já falou, direitos humanos tem um instrumentário potente de responsabilização, mas somente pela via estatal, né? Direito penal internacional é um instrumentário real, mas o que eu também não mencionei antes ainda, não temos precedente nenhum. Nós temos uma certa literatura crescente que procura, vamos dizer, empurrar empresas cada vez mais dentro do radar do direito penal internacional, mas nesse momento não temos uma única empresa que teria sido, não seria, assim, seria em primeiro lugar, sim, uma questão de qualquer forma se poderia ser uma empresa ou seria, na verdade, o gerente ou algum responsável dentro da empresa. Mas seria uma pessoa, sim. Se essa pessoa poderia ser formalmente processado no âmbito penal, por exemplo,
TPI. Né? De novo, nós não temos precedentes. Nós temos cada vez mais literatura, uma certa militância acerca disso, mas não temos realmente precedente disso. Então, por enquanto, essa opção é uma opção essencialmente teórica. Né? No âmbito internacional, nas justiças internas, talvez o quadro depende do Estado, né, um pouquinho diferente. Né? Aí os tribunais talvez já agiram de outra forma, mas no âmbito internacional é uma questão teórica. Em relação à quebra de patente, direito comercial internacional, de novo, como eu falei, temos essa possibilidade, mas nesse momento eu entendo que nenhum país, nenhum governo, independentemente do seu posicionamento político, tem julgado propício, pragmaticamente, né, tomar essa medida, apesar do fato que o fundamento básico jurídico seria provavelmente dado. Né? Então, isso simplesmente pelo fato que, nesse caso aqui, quebra de patente, talvez não resolvesse o objetivo curto prazo mais importante, que é justamente mais vacinas em menos tempo. Né? E, por fim, então, nós temos aqui o direito macio, começando com o Global Compact, que realmente é só um mecanismo de mercado, basicamente uma iniciativa de selo, né? Um selo que as empresas podem colocar em seus produtos e que diz a nós, consumidores, que, em tese, teoricamente, as empresas aderem a esses 10 princípios aqui. Não quero agora entrar neles em detalhe, porque a gente não tem quase, né, não quero me estender demais, mas eles são desde certas normas básicas de direitos humanos, via normas trabalhistas, via normas ambientais. A questão é que o Global Compact nunca foi muito institucionalmente forte, nunca teve muita ampla aderência, né? Os mercados globais também mudaram, né? Tem novos mercados em que os consumidores simplesmente vão preferir sempre o melhor preço ao invés do melhor selo, de certa forma. Então, a grande limitação dessa lógica é fundamentalmente que ela depende de uma certa atuação do mercado. O fato que a gente não quer possivelmente comprar produtos nesse sentido sujos, tá? Que seria muito legal, mas infelizmente a realidade mostra que muitos mercados são muito dispostos a comprar produtos sujos porque são mais baratos, basicamente. Né? A grande nova frente disso, obviamente, é a questão ambiental, a questão climática, onde a gente está vendo uma repetição dessa lógica. Né? Aí, justamente, além disso, justamente temos os princípios orientadores, que, como já falei, não vou também entrar agora em detalhe, né, mas justamente eles também se baseiam nessa fórmula tríplica adaptada, né, proteger, respeitar, remediar, garantia, né, mas são basicamente, a meu ver, mais um esquema epistêmico. Eles tentem decifrar a conduta de empresas em relação à sua atuação, começando com seus próprios empregados, com as populações no seu redor, até os consumidores, né? Classificar essa conduta segundo um arcabouço de direitos humanos. Nesse sentido, seria quase um esquema classificatório. Né? Na medida em que empresas, dentro da sua própria lógica como atores de mercado, podem, e às vezes sim, de fato, não querem ser vistos como engajando em atuações que seriam violações de direitos humanos, né? Eles, obviamente, podem utilizar esses princípios e podem entrar num certo diálogo com atores da sociedade civil, né? Sobre isso. Mas, de novo, né, tem certas ressalvas sobre a efetividade desses mecanismos. Como sempre, é muito importante distinguir entre ter ressalvas e críticas e, por outro lado, no entanto, encarar uma situação sem nada. Eu acho que os princípios orientadores são melhor do que nada, mas eles não são adequados. E na nossa situação específica, vamos dizer, a gente pode questionar, poderia, né, perguntar se a liderança da AstraZeneca, se os departamentos de compliance, por exemplo, da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna, etc.,
estão cientes dos princípios orientadores e até que ponto eles estão seguindo essas orientações na sua política de negociações, por exemplo, com cada país sobre distribuição de vacinas, etc. Eu não quero ser cínico, porque, em parte, eu simplesmente não tenho essas informações. Então, a gente tem que ser também cuidadoso. Eu tenho uma certa intuição, que talvez não seja tanto o caso, mas a gente não sabe. E, de fato, todas essas grandes empresas têm o departamento de compliance. Essas empresas específicas são expostas a um nível de publicidade como quase nenhuma outra empresa no momento. Então, sim, essas empresas têm um interesse real em não serem escandalizados, sobretudo diante os seus concorrentes, né? Então, nesse sentido, talvez sim, nesse momento, até essa lógica pode ser um pouquinho mais potente do que em tempos normais, mas não é, como falei, uma lógica estritamente jurídica. Então, eu quero convidar ponderações, reflexões sobre como a gente pode tratar isso. E agradeço, eu falei certamente demais, mas agradeço pela presença aqui, pelo interesse no tópico geral. Obrigado. Aqui, obrigado. Tá bom, obrigada, Florian, foi ótimo. Eu recebi algumas perguntas aqui, só que primeiro eu gostaria de passar aqui a palavra para o professor Lucas Lima, que ele gostaria de fazer a pergunta falando, né? Eu vi que o Lucas estava presente aqui, sim. Depois eu vi que teve perguntas no chat, pô. Eu não quero furar fila, não. Eu posso depois. Oi, Lucas, tudo bem? Bom te ver. Tudo bom, Floriano? É um prazer te ver. Como você disse, é uma das boas ocasiões dessa situação toda, esse tipo de ocasião, né? A gente posso ir ao Rio estando aqui em Minas Gerais e vejo também que alguns alunos da UFMG, para minha alegria, estão aqui acompanhando a tua palestra. Boa noite. Se tivesse tido as rodadas em Floripa, talvez a gente teria podido tomar um chopp, né? Então... É verdade. Tomar um pils, como da última vez. Exatamente. E poderia ter julgado a PUC-Rio, como eu sei, volta e meia a gente consegue ver, né? É sempre um prazer encontrar o pessoal da PUC. Muito interessante todas as reflexões que tu trouxeste. Eu anotei muitas questões, mas, obviamente, a gente sempre fica com esse gosto de ceticismo, que é o que o direito da responsabilidade internacional nos dá de maneira geral. Eu tenho, basicamente, duas questões gerais para ti. A primeira é a questão da norma primária. O direito internacional da responsabilidade ele é ainda muito bilateralizado, né? Então, a minha pergunta é, essa ideia do direito, a tese mais forte, se eu entendi direito a tua proposta, é que a tese mais forte é que a gente joga no direito humano à saúde para incluir todas as potencialidades de responsabilização de empresas com base em vacinação. Se o direito à saúde a gente vai utilizar contra um outro Estado, a gente vai utilizar com um Estado que domina a empresa. Então, por exemplo, o Brasil iria contra o Estado, contra a Inglaterra, no caso de Oxford, da vacina de Oxford, ou será que a gente poderia, talvez, inclusive, pensar em interesses gerais? Será que a gente já poderia pensar em algo do gênero maior? Será que a gente pode pensar em utilizar esses outros instrumentos? E aqui a minha grande dúvida é, será que a gente consegue achar uma obrigação primária? Eu acho que você foi brilhante em mostrar todas as dificuldades da responsabilização, de achar o fórum, de encontrar o direito hard, etc. Mas será que... E eu acho que eu queria te ouvir um pouco mais, porque tu passou num ponto ali um pouco rapidamente. Será que o direito à saúde, como hoje se encontra no direito internacional, nos permitiria chegar nesse atual estado de responsabilização? Porque ele é de tal modo fugidio, progressivo, participa dos direitos econômicos, sociais e culturais, e, portanto, para ser dentro de um determinado contexto. Será que a obrigação primária efetivamente está lá para a gente conseguir? Eu queria ver...
Tu apresentou a tese. Eu gostaria de ouvir a tua opinião se essa tese, ela efetivamente poderia ser levada adiante. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é, se a gente está falando de responsabilidade estatal, será que o atual contexto, a gente não está em uma situação tão excepcional que a gente não ia, nós professores de direito internacional, íamos finalmente ter um exemplo daquelas 3 exceções, necessity, force majeure ou distress, para tentar dizer, ok, eventualmente eu não consegui ao máximo respeitar o direito à saúde do teu país, mas a situação é tão calamitosa que a minha ilicitude eventualmente não se respeita. Enfim, parabéns, excelente, eu adorei te ouvir, foi uma hora de brilhantismo e efetivamente eu concordo contigo, um comentário, né? Eu concordo contigo que as melhores alternativas estão no direito macio, é melhor que exista o soft law, e eu acho que muito se faz dentro do soft law. Nós, no Brasil, temos a impressão que o soft law não serve para nada, muitas vezes a cultura é uma cultura bacharelesca, mas a gente vê, quem estuda a fundo isso sabe que o soft law pode e é utilizado de certas maneiras. Tem certos juízes aplicando a Convenção do Rio dentro do judiciário da Holanda, aplicando soft law obrigatoriamente, que a gente, no fim das contas, sabe que o soft law tem a serventia. Então, eu partilho contigo essa, eu não digo confiança, mas esse otimismo em relação ao soft law para conseguir, nos lugares certos, com a cultura jurídica certa, ter os bons resultados. Enfim, parabéns, Floriano, essa pesquisa tá genial, quero vê-la publicada em breve. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigado, Lucas, muito prazer também. Vitória, você quer juntar umas perguntas? Eu fiz amplas anotações aqui dos pontos do Lucas, então não vou perdê-los, mas quer talvez pegar outras pessoas aqui do chat ou ao vivo? Eu recebi mais umas 3 perguntas também. Você quer que eu leia então agora também? Uhum. Tá, deixa eu ver aqui. O Pedro, ele fez uma pergunta, perguntou como você vê as paralisações da inoculação das vacinas da Janssen e da AstraZeneca à luz do princípio da precaução sobre o direito internacional. A outra, que é a segunda, eu recebi da Vitória Westing. Ela perguntou que recentemente teve uma notícia do recebimento de vacinas pela Conmebol para vacinar jogadores de futebol por doação da Sinovac. Pensando no princípio da não discriminação no cenário internacional, como você vê a consequência da compra de vacinas por agentes não estatais para vacinação de grupos específicos? Parece que o acordo foi feito através do presidente do Uruguai. Portanto, Montevideo receberia as doses para repassar. Poderíamos, talvez, visualizar uma forma de responsabilização do Uruguai ou impedimento dessa conduta? E a terceira é da Isabelle, e ela pergunta se existe alguma possibilidade para responsabilizar empresas transnacionais que violam direitos ambientais e direitos humanos por crimes contra a humanidade. Ela pergunta, pois muitas empresas internacionais vão para o leste asiático em busca de leis flexíveis em relação ao controle de resíduos das fábricas e trabalhadores que aceitem trabalhar ou que estejam sob a condição análoga à escravidão. Foram essas que recebi aqui. Perfeito, então. Muitíssimo obrigado. Então, gente, Lucas, em primeiro lugar, bem, eu vou, em parte, ter que simplesmente jogar a bola de volta para você, porque acho que isso vai virar um diálogo. Mas, bem, não, eu sou, evidentemente, proponente aqui, né, de uma interpretação mais forte possível do direito à saúde, né? Mas eu acho que o direito à saúde em si nos dá, em termos de conteúdo substancial, nos dá tudo para onerar o Estado de, por sua vez, por exemplo, tratar das empresas da forma para garantir, pelo menos, essa provisão mínima, né? Que, no caso, assim, tem uma série, na realidade, assim, em termos da dogmática do direito à saúde, acho que tem uma série de questões
que justamente, como você disse, pela natureza totalmente excepcional dessa situação, são um pouquinho, para mim, vagos ainda. Já? Então, por exemplo, essa responsabilidade decorrente do direito à saúde, ela se estende ao comportamento. Lembra, na União Europeia, por exemplo, se discutiu muito, e foi muito criticado, que supostamente a União Europeia negociou mal. Comprou tardio, comprou caro, e de qualquer forma parece que ficou, vamos dizer, nessa negociação com Astra, com Pfizer, etc., ficou na posição inferior. Vamos dizer, essa conduta, por sua vez, já seria responsabilizável? Isso, né? Porque, claro, a gente pode dizer que levou a um início atrasado, tardio do início da campanha de vacinação, levou à escassez, até hoje, em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, de vacinas, né? Levou à subutilização. Mas não seria isso nem o fim, né? O fim poderia ser, por exemplo, a gente poderia cobrar marcos legislativos, como aquela lei nos Estados Unidos, que permite essa interferência bastante, né, artificial. Eu sempre acho muito interessante, né, porque né, a gente sempre tem essa imagem dos Estados Unidos como o país do hipercapitalismo, que de certa forma é, mas os Estados Unidos sempre também em outros contextos, foram um país que, quando foi preciso, o poder público consegue se arrogar muitos poderes, vamos dizer, diante do setor privado. Né? Então, nesse caso da pandemia, isso tem ocorrido, mas a gente poderia, por exemplo, cobrar isso, a gente pode dizer a falta do poder público forçar, por exemplo, ou assumir em né, manufaturas públicas, ou de alguma forma forçar juridicamente essas empresas a fazerem isso, isso também recairia sobre isso ou não. Então, eu acho que um dos problemas é um pouquinho isso. Né? A gente começa com o standard, né? Como se organiza, por exemplo, no SUS, a distribuição, como se faz a priorização, quantas vacinas tem, etc. Isso são as questões básicas. Acho que no caso brasileiro é quase mais fácil, porque, de fato, temos uma, né, evidente intencionalidade de sabotear esse processo. Já? Mas em outros contextos, já? Mesmo outros contextos brasileiros, né? Quero só dizer isso também. Por exemplo, né, quando a minha sogra foi vacinada aqui no Parque Olímpico do Rio, ela quase chorou porque parecia também uma vista de um Brasil diferente. Porque o processo da vacinação foi extremamente eficiente, foi muito bem organizado, foi exatamente segundo os padrões. Então, uma vez que chega em certos atores, a coisa começa a funcionar, na verdade. Então, mas tudo bem. Então, a minha dúvida seria como a gente poderia tratar, qual seria a extensão, porque o interessante desse cenário que a gente tem, normalmente a gente trata a responsabilização de empresas em relação de condutas más, né? Alguma infração que eles fizeram evidentemente, alguma, justamente, trabalho escravo, poluição maciça, etc. Aqui a gente, na verdade, está tratando de atuações proativas, o que a empresa faz, de que forma ela age. Então, para mim, um cenário regulatório que, pelo menos da ótica de direitos humanos, é um pouquinho novo. Não tem um pouquinho isso na relação ao Estado, mas certamente com atores estatais, não estatais, é muito raro a gente ter esse cenário. E aí, eu, no entanto, em relação à segunda pergunta, eu plenamente concordo que eu acho que né, todos os internacionalistas, né, a gente adora, e tem tão raros casos, né, que você pode realmente alegar força majeure, um tribunal teria que conceder, né, que você não poderia, porque é sempre uma parte, mas não, eu acho é um caso evidente. Inclusive, eu vejo sinais que vai ser aceito. Né? Mas, então, nesse sentido, eu acho que isso é uma clara via. Antes de responder as demais 3 perguntas, então, Lucas, eu adoraria ouvir sua réplica, seu comentário. Para falar em Jessa, você não está restrito a 3 minutos. Não, eu tendo a concordar contigo, e eu acho que tocasse num ponto muito interessante, que lembra muito a noção de obrigações de diligência devida que a gente vê no direito ambiental, que começa a se aplicar em outras áreas do direito internacional, sempre para estados, para ver se essa negociação da União Europeia, será que durante
aquele contexto, a União Europeia se comportou com toda a diligência que devia, apesar de não ter obtido resultado similar aos Estados Unidos, eu acho que a gente começa a ver isso também, as analogias começam a surgir também para atores não estatais. Eu pensei nisso na hora que você falou disso. E sim, eu acho que finalmente vamos ter aí os exemplos. Eu acho que não haverá um manual de direito internacional publicado depois de 2020 que não vá citar esses exemplos, mas eu acho que esses estados de necessidade ou a força maior, dependendo onde que nós queremos colocar, encontram limites, né? Não é tudo que poderá ser colocado porque estamos em pandemia, há limite para certas coisas e estamos aí falando em responsabilização penal, exato, não é porque estamos numa pandemia que certas situações podem ser feitas. Então, eu acho que mesmo vamos poder falar um pouquinho mais do que gostaríamos, infelizmente, no caso, né? Exatamente por conta dessa prática nova que está emergindo, não só no Brasil, mas em outros países. A gente sabe que calamidades estão ocorrendo em uma série de lugares do mundo. Mas eu tendo a concordar contigo. Não, a gente tem que continuar esse debate, tem que achar mais espaço aqui, mais fórum para, vamos dizer, para isso. Eu acho que, né, inclusive aqui está presente o fundador do PIRST da PUC, o Pedro, que justamente escreveu sua excelente monografia sobre devida diligência, mais em relação à regulação de internet, mas o que, assim, em termos um pouquinho mais teóricos, obviamente, eu acho que o que é muito interessante é uma certa... Né? Todo mundo, a gente estava obcecado com fragmentação no direito internacional. Acho que agora a gente está vendo um processo inverso, não de unificação, mas de sobreposição de regimes, né? Essa mútua influência, que eu acho que é muito interessante. Inclusive, a gente vê isso também, por exemplo, no direito dos refugiados, que a gente, de repente, tem o direito dos refugiados, por um lado, controle fronteiriça, e, por outro lado, uma espécie de direito pandêmico, na base das recomendações da OMS, etc., que vai contrariar, né, vai se posar como um bloco jurídico contrário, por exemplo, ao princípio de não devolução, etc. Né? Então, aqui não temos tanta fusão, mas a gente tem esses embates entre os vários regimes, um contato mesmo assim, mesmo assim um contato hostil. O que é interessante disso é que depois do debate de fragmentação, nós estamos mais tranquilos com esse fenômeno, né? Depois de tudo aquilo, a gente está, exceto os ultrapositivistas que negam que isso possa surgir algo de bom, eu acho que estamos mais tranquilos. Um abraço para o Pedro. O Pedro é excelente, conheço das Jesuits, e que ele mandou um abraço no chat. Desculpa interromper, enfim. Não, por favor, não, eu adoraria de continuar com isso. Gente, de trás para frente... sobre desculpa, a terceira pergunta, Ana, foi da precaução, do princípio da precaução, não foi? Ou... Não. Não, desculpa, eu não estou conseguindo ler a minha própria escrita aqui. Bem, eu vou começar com aquela... Da precaução foi a primeira. Tudo bem, tá, então deixa eu começar com essa. Então, não, eu não tenho resposta firme sobre isso. Nós temos debates em vários outros campos regulatórios há muito tempo sobre o padrão de precaução que deveria ser aplicado. Né? Então, por exemplo, tem uma eterna briga entre a União Europeia e os Estados Unidos no âmbito do direito comercial, né, OMC, desculpem, sobre o conteúdo específico da precaução, né, sendo que o padrão americano exige um padrão menos exigente do que o europeu. E precaução, em última instância, nesses âmbitos, sempre significa nenhum absolutismo. E por isso, vamos dizer... o que também o Lucas, esse pequeno debate que a gente começou, que é um pouquinho mais teórico, mas que para, pelo menos, os internacionalistas é extremamente interessante, a inter-relação de vários regimes jurídicos consigo, né, entre si, seu movimento, a dinâmica. Então, a gente tem, a partir do direito ambiental internacional, justamente esse princípio de precaução. Só que é um princípio que, em última instância, fundamenta diferentes tipos de avaliação de risco.
mas nunca risco zero, né? Então, se você licencia o remédio na base de um princípio de precaução, você pode ter o paradigma americano, que é um pouquinho menos exigente, o paradigma europeu, talvez o paradigma brasileiro, ou outro que seja mais exigente, mas nenhum remédio, por exemplo, precisa ter, para ser licenciado, uma segurança absoluta, porque isso seria cientificamente impossível, evidentemente, né? Então, precaução sempre implica avaliação de risco, que até um certo ponto implica princípio de proporção, proporcionalidade, princípio de razoabilidade, né? Aí as brigas judiciais vão ser acerca disso. Enquanto na dogmática, pelo menos, dos direitos humanos, você tendencia, até agora, pelo menos, necessariamente ter uma dogmática absolutista. Você tem o direito ou não, você realiza o direito ou não, você não pode realizar ele um pouquinho. Claro que, então, por exemplo, né, se você tem um direito à vida, se você, por acaso, cai naquela quantia estatística, mesmo pequena, de pessoas que desenvolvem trombose na base de AstraZeneca, ou agora parece que Moderna, etc., né, você, por uma ótica de direitos humanos, não que seja, assim, direitos humanos têm certos instrumentos para diferenciar isso também, mas, a prioricamente, né, o olhar dos direitos humanos é vida ou não vida, e quem é responsável pela não vida, né? Enquanto, por uma ótica de precaução, a questão da não vida é uma questão da alocação de risco, e se estava dentro ou fora de uma certa alocação de risco aceitável, julgado aceitável, segundo certos critérios. Então, são óticas ligeiramente diferentes, mas eu concordo plenamente, como também o Lucas falou, que esses princípios estão creeping into, vamos dizer, né, outros regimes, por exemplo, esse regime do direito à saúde. Tá? E eu acho que o que a pandemia certamente ilustrou, porque normalmente nenhuma dessas vacinas já seria no mercado. Normalmente todos eles teriam percorrido anos de testes que teriam diminuído essas certas dúvidas sobre efeitos colaterais e também que teriam eliminado certas dúvidas sobre sua efetividade. Mas o seu licenciamento de curto prazo emergencial significa que a gente não tem esse processo. Então, o interessante é que o próprio princípio de precaução, de certa forma, não foi aplicado da forma máxima, em função do caráter emergencial. Então, a alocação de risco fica, nesse caso, ainda mais difuso, porque a gente está vendo, né? Os riscos estão aparecendo ao longo do caminho. Inclusive mudem, né? Em primeiro lugar, era não indicado a AstraZeneca para idosos. Depois, isso foi revertido, agora não é indicado para um certo grupo de pessoas mais jovens, né? Possivelmente, depois, nós vamos ter novos estudos que vão alterar esse quadro de novo. Então, é muito difícil o princípio de precaução completamente seguir isso. E nem menos uma responsabilidade absolutista na base de direitos humanos. Rapidamente sobre... Aliás, muito obrigado por essas perguntas, né, excelentes. Sobre futebol no Uruguai, né, um tema neurálgico, embora, obviamente, acho que a Alemanha talvez, né, levanta ainda outras memórias. Muitos de vocês não estavam vivos em 50, mas alguns de vocês estavam vivos em 14. Não vou falar mais nada, mas... hoje, numa rádio alemã que eu escutei, teve exatamente esse debate sobre se atletas registrados alemães, registrados para as Olimpíadas, participar das Olimpíadas, que ainda não foram, né, especula-se que talvez vão ser cancelados afinal, mas ainda não foram cancelados. Então, né, no momento, os atletas estão se preparando. E o debate na Alemanha, né, hoje, basicamente, se esses atletas deveriam poder receber, não de forma privada, né, fora, mas se mesmo de uma forma comum, deveriam, vamos dizer, ser elevados a um grupo prioritário que receberia agora antes de outros grupos prioritários. Né? Então, é interessante que, né, esse debate surgiu, de repente. A questão isso, até um certo ponto, é um debate ético. Tipo, né, os atletas alemães nas Olimpíadas, que obviamente vão ser expostos
há um certo perigo, sobretudo porque são Olimpíadas, vão ter muitas pessoas, mesmo sem público, mas muitos outros atletas de países onde não há vacinação por enquanto, por exemplo, né? Então, é um cenário de risco. Em função disso, eu acredito que talvez ainda vão ser cancelados, mas quem sabe. Mas, de qualquer forma, então, temos esse cenário por um lado, temos, por outro lado, obviamente, a determinação do SUS alemão, né, de certas priorizações igual aqui. Né? E, por exemplo, tivemos aqui o caso no Rio de Janeiro, né, da liminar, que depois foi revertida, etc., mas na base de um pedido da Defensoria Pública, entre outros, porque justamente na base do fato que você disse, você não tem vacina suficiente, você não pode introduzir novos grupos prioritários que vão derrubar, né, a corrente prioritária anteriormente estabelecida, de certa forma. Né? Embora esse argumento já foi, como a gente, né, viu, revertido. Então, eu, na verdade, não sei exatamente, judicialmente, onde a gente está nessa questão, nesse momento, em relação a educadores, por exemplo, e trabalhadores de segurança. Né? Essas foram as categorias aqui. Mas, então, a questão se ou não a abertura de um mercado privado de vacinas, o que isso alteraria? Essa questão, como eu falei, pelo menos da ótica de direito à saúde, o importante é tentar estimar o efeito disso sobre o acesso da população geral a vacinas, basicamente. Né? E o problema, acho que do debate vai ser isso. Né? Se na estrutura particular, por exemplo, brasileira, com muitos laboratórios, etc., né, os laboratórios, a Associação dos Laboratórios já fez várias representações, dizendo nós temos uma alta capilarização, nós alcançamos lugares que postos de saúde do SUS não alcançam, etc., etc. Então, a gente pode maximizar, pelo menos para certas categorias, e dessa forma, exonerar, né, o Estado, aliviar o Estado em relação a isso. Isso é uma narrativa. Uma outra narrativa é que, dentro de um quadro de vacinas ainda escassos, como vai ficar o programa de vacinação pública pelo SUS. Né? Então, de novo, direitos humanos, praticamente, não demandem que a provisão, a realização do direito seja feito publicamente. Ela pode ser organizada com contribuição do setor privado, mas o resultado final não pode ser abaixo do resultado que teria sido alcançado com o setor público só. Tem que ser minimamente igual ou melhor do que só com o setor público. E isso vai ser a grande questão. Porque eu acho que a questão que a gente vai ter aqui no Brasil, por exemplo, é de onde essas vacinas privadas vão ser obtidas e porque, então, o setor privado é capaz, por exemplo, de obter vacinas que, aparentemente, o setor público não está capaz de obter. Né? Então, essa é a certa questão que, né, o elefante branco no quarto. Assim. E a terceira pergunta, justamente, desculpa, essa aqui... De novo, Hannah, você poderia me repetir a sua terceira pergunta? Porque realmente eu não consigo mais decifrar aqui. Deixa eu ver aqui. Se existe alguma possibilidade para responsabilizar empresas transnacionais que violam direitos ambientais e direitos humanos por crimes contra a humanidade. Porque tem muitas empresas internacionais, como o leste asiático, em busca de leis flexíveis em relação ao controle de resíduos das fábricas e trabalhadores que trabalham em condições análogas à escravidão. Eu acho que, isso é uma opinião, eu acho que isso vai vir, já está vindo de certa forma, mas liderado pela esfera interna, pela esfera doméstica, né? E não pela esfera internacional. Eu, nesse momento, realisticamente, não vejo uma empresa ou algum dirigente de uma empresa aparecer, assim, talvez no médio e longo prazo, mas no curto prazo não vejo um dirigente de uma empresa aparecer no TPI, por exemplo. Não vejo isso acontecer realisticamente. Infelizmente, por exemplo, também não vejo nem um certo presidente de um certo país aparecendo diretamente no TPI. Apesar do fato que eu acho que o caso de isso acontecer é um caso com mérito, juridicamente interessante, mas eu acho que a chance, vamos dizer, real, pragmática é baixa. E mais baixa ainda seria de um dirigente de uma empresa.
mas a gente tem amplo precedente na esfera interna, na base de leis internas sobre justamente corporate responsibility, etc., etc., a gente tem amplíssima precedente já no caso de, por exemplo, coisas, envolvimento em corrupção, por exemplo, né, atos de corrupção. Então, em vários elementos de governança corporativa, nós já vemos tribunais internos basicamente aplicarem direito penal, às vezes direito civil, contra dirigentes de empresas que teriam se conduzido de uma certa forma. Eu acho que a questão da penalização por exemplo, maciça causa de maciça poluição, por exemplo, destruição ambiental, etc., no âmbito interno de alguns países, pelo menos, onde, por exemplo, essas empresas talvez têm sua sede, etc., eu acho isso, em parte, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Isso é importante entender que tem na minha perspectiva, pelo menos, tem uma certa interconexão, não formal, mas fática, entre a esfera, né, o direito doméstico e direito internacional. A gente não pôde fazer essa divisão totalmente rígida, porque muitas leis, por exemplo, atuais sobre isso, foram inspirados, em parte, incorporem obrigações internacionais assumidas pelos Estados anteriormente. Né? Ou, por exemplo, os princípios, mesmo esses limitados, os princípios orientadores sobre direitos humanos e empresas, serviram e continuam servindo como marcos orientadores, sim, para no processo das políticas públicas internas, né? Inclusive na redação de leis internas que justamente tentem positivar a responsabilidade corporativa. Né? É claro que tem uma fundamental, talvez, contradição subjacente, que os mesmos países que teriam a capacidade e têm a capacidade internamente de responsabilizar essas empresas, muitas vezes não têm, por serem, por exemplo, os países onde a sede dessa empresa aí, que talvez tem muito investimento dessas empresas, então muitas dessas empresas não têm, muitos desses países, obviamente, governos, não têm um eminente interesse em penalizar demasiadamente essas empresas no sentido de realmente ocasionar uma situação em que a empresa é financeiramente, por exemplo, prejudicada, ou penalmente. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que aqui distinguir entre personalidade jurídica e pessoal. Eu acho que a gente já vê no âmbito da corrupção, por exemplo, da combate à corrupção, que dirigentes individuais de empresas são tratados bastante duros no processo penal de determinados países. Não só aqui no Brasil, porque aqui no Brasil acho que talvez não seja o meu exemplo, né, em termos de Lava Jato, mas em outros contextos, sim, nós vemos isso claramente. Né? O que a gente vê menos é uma empresa inteira, como pessoa jurídica, sendo impugnado, obviamente de forma civil, de uma forma muito dura. Mas eu acho que isso também vai crescer. Mas temos essa contradição. Eu acho que tem leis, e os tribunais certamente acho que têm vontade de cada vez mais entrar nessa área, agirem nessa área, serem proativas, mas os próprios governos, os parlamentos, os legisladores têm uma certa reticência de transferir, vamos dizer, demais poderes aos tribunais em relação à regulação, ao tratamento de empresas. Acho que a gente tem que supor isso. Né? Mas eu ainda acho que os tribunais internos vão ser nossa esperança inicial, e não tanto algum processo judicial internacional. Nós vamos encerrar por aqui, por causa do tempo. Eu queria agradecer de novo. Muito obrigada, Florian, por participar do seminário, por uma discussão tão interessante e atual, pelas respostas. Obrigada a todo mundo que enviou perguntas e que assistiu aqui hoje. E eu convido vocês a acompanhar o PIOS nas redes sociais e participar das próximas palestras. Nós vamos divulgar as datas e os temas. Obrigada.
Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, gente. Uma saudação especial à minha amiga, colega Fábia Fernandes Carvalho, recém-retornado ao Brasil da Austrália. Então, uma outra grande internacionalista. Espero que a gente também vai poder ver ela aqui no âmbito do PILS, por exemplo, né? E outros formatos, ou fronteiras, talvez. Tanto como Lucas. Lucas, enorme prazer te rever. Saudade daquele PILS. A gente tem que manter a esperança. Vai acontecer. Então, gente, tchau, tchau. Boa noite.